Glória a Deus. Irmãos, eu vou usar aqui para fins de gravação, mas por algum motivo essa caixa parou de funcionar. Hoje o tema é oferta. Quem sabe Deus vai tocar no seu coração aí, né? A gente deve ver para o que aconteceu. Hoje vai ter que ser assim, amém? Continuando a falar sobre os tributos do altar. Nós tínhamos falado do dízimo, né, semana passada. E eu creio que ele ficou um pouco claro, né? Poliana não veio, né? Vai ter que assistir no YouTube depois, tá lá, tá? Mas basicamente o dízimo, ele é para declarar que nós pertencemos a alguém, né? Nós precisamos declarar com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. E a oferta? O que seria a oferta, né? Eu gostaria que alguém abrisse em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Isso. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Amém. Cada um contribua. Paulo está falando com a igreja de Corinto sobre eles levantarem uma oferta. E ele pede que cada um possa estar contribuindo segundo o que foi proposto no coração, né? Não por obrigação, não por violência, nem nada disso, mas simplesmente porque propôs no coração. A palavra oferta, ela vem da palavra hebraica que significa korban. O que significa isso? A tradução dessa palavra é aproximar ou aproximação. Então, Deus ele exigia que todas as pessoas que quisessem ter uma aproximação com Ele, que essa pessoa trouxesse uma oferta. Essa oferta era o elo de aproximação. Então toda vez que Deus e trazia uma oferta, ao trazer essa oferta já levava uma mensagem para Deus. Quero me aproximar do Senhor. E nesse tempo tinha pelo menos 3 tipos de ofertas, né, que Deus exigia. Era a oferta de holocausto, oferta de manjares e oferta de sacrifício. Qual é basicamente a diferença dessas 3 ofertas, né? A oferta de holocausto, por exemplo, ela era queimada e ela era no altar de sacrifício, que era um altar que ficava fora do templo. Ela era queimado fora. Era uma pedra não lavrada pela mão do homem, uma pedra bem bonita, né? Ela não podia ser trabalhada pelo homem. O altar era trabalhado, o altar de incenso, a mesa dos pães, o candelabro, tudo era trabalhado. Mas o altar de sacrifício não. Ele era natural. Tínhamos também a oferta de manjares, que ela era o quê? Cereais, né? Era massas, era uma oferta como se fosse pão, suco de uva. Essa era a oferta de manjares, que era apresentado pelo sacerdote. E a oferta de sacrifício, que era uma oferta, podia ser totalmente queimada, parcialmente queimada, né? Mas normalmente sobrava partes aonde o sacerdote ele podia oferecer.
Então eram esses 3 tipos de oferta. Se você olhar, se você abrir em Levítico, você vai perceber que basicamente o capítulo 1 de Levítico, o capítulo 2, né, e o capítulo 3, ele vai tratar sobre essas ofertas. Ele vai falar bem assim, ó: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, e começa, oferta, se for a oferta de holocausto, no 3, aí ele fala como que será a oferta, como que o sacerdote vai fazer, como ele vai degolar esse animal, como ele vai esfolar, como ele vai tirar os pedaços, como ele vai arrumar. Tinha até o jeito dele apresentar, não podia ser de qualquer jeito, não podia ser de qualquer maneira, né? Eu não podia arrumar um fogo, pegar um animal, jogar no fogo e falar: receba, Senhor. Deus nunca faz isso. Deus primeiro manda pôr em ordem. Eu tenho um altar, eu arrumo esse altar, vejo se não tem defeito nesse altar, eu organizo ele, eu coloco cada pedra que tem que ser colocado, aí eu começo a organizar a lenha do altar, aí eu vejo aonde eu vou pôr o fogo, eu vejo aonde eu vou colocar, vai ser uma grelha, vai ser um espeto. Então eu observo tudo isso, né? Até para fazer um churrasco, a gente tem que ter uma técnica, né? Até o fogo pegar, depois que o fogo pegou, vai embora. Mas se você não tiver uma técnica certa, o que pode acontecer? Você pode gastar carvão, a carne pode queimar, né, mais rápido, ou pode demorar para queimar. Então, se você não fizer uma técnica, não tem como você ter um churrasco produtivo. Da mesma forma, era a questão da oferta. Então, no capítulo 1, nós temos os holocaustos, né? No capítulo 2, nós temos as ofertas, né, de manjares, que ele começa bem assim, ó: quando alguma pessoa oferecer uma oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e porá incenso sobre ela. Incenso, tá? Eu sei que hoje, quando nós falamos incenso, vem na nossa cabeça aquelas varinhas, né? Ó, as varinhas, não é isso não, tá? Incenso é o quê? É como se fosse o aroma, a baunilha. Não tem a baunilha que a gente coloca hoje? Esse é o incenso daquele tempo. Então vai botar o incenso, ou seja, para quê? Para dar sabor naquela massa. Imagina se... coloca um tempero nesse negócio aí, uai. Coloca uma baunilha, né? Coloca algo para ficar saboroso. Então veja, Deus tinha até essa preocupação com o sacerdote. Tinha que ter azeite, tinha que ter gordura, né? Por que tem que ter todas essas coisas? Experimenta fazer um pão sem você colocar manteiga, sem você colocar azeite. Vai ficar uma maravilha. Experimenta fritar para você ver. Na panela seca. O cheiro vai ser horrível. Experimenta fazer uma carne sem gordura. Você pode até não comer a gordura, mas experimenta fazer essa carne sem a gordura para você ver. No churrasco, o que cheira no churrasco? A gordura. Então assim, eu lembro que eu assisti uma vez um vídeo de um rapaz ensinando a fazer picanha. Ele ensina como fazer o corte da picanha. Ele falou: olha, você pega o lado direito, o lado esquerdo, aí você pega o polegar, aí você fatia assim para não pegar a fibra, aí você enche de sal. Eu olhei assim e falei: olha, esse negócio de muito sal aí, sei não. Eu falei: não se preocupe, não vai ficar salgada a carne. Aí ele coloca no fogo, fala: deixa aqui um tempo. Aí de repente ele fala assim: ó, agora que ficou, você vai fazer assim, agora você tira o sal. Aí ele começa a bater. Quando ele começa a bater e tirar o sal, o líquido ficou preso pelo sal na carne. Então o que ele fez? Na hora que ele tirou o sal, o líquido começou a escorrer. Então o que ele fez? Ele pegou a gordura que estava assim, a carne aqui com a gordura aqui de banda, e fez assim. E a gordura começou a banhar a carne. Na hora que banhou, ele tirou e cortou. Ele pegava a picanha e fazia assim, ó, ensinando uma técnica para fazer. Mas o que deixou a carne saborosa? A gordura. O que fez o churrasco ficar cheiroso? A gordura.
Se você torrar a carne por si só, se você colocar lá, qual que é o cheiro? É ruim, né? Um cheiro o quê? Carne queimada. É ruim. Então até Deus, quando subia esse cheiro, Ele queria que subisse o quê? O cheiro do azeite, o cheiro da gordura, que são características o quê? Da oferta, das apresentações que eu tenho para fazer a Deus, né? Então veja, havia esses 3 tipos de ofertas: holocausto, sacrifício e manjares. Essas ofertas, elas são chamadas de ofertas de redenção. O propósito e o papel delas era expiar o nosso pecado. Então, a grosso modo, quando eu vinha a Deus trazendo um animal, eu reconhecia que eu era um pecador. Eu reconhecia: Deus, eu sou um pecador. Por isso eu necessito que o Senhor aceite o sacrifício deste animal inocente, para que Ele leve a minha culpa no lugar. Então Deus falava assim: tudo bem, temporariamente eu aceito. Aí vem Jesus, e Ele se torna praticamente os 3 tipos de oferta. Ele se tornou um holocausto, se tornou um sacrifício e manjares. Então eu e você, nós não oferecemos mais oferta de sacrifício pelos nossos pecados. Nós não oferecemos mais ofertas de holocaustos para nos santificar. Jesus já fez isso na cruz do Calvário, e a oferta dele basta. O que nós oferecemos hoje? Se for olhar esses 3 tipos de oferta, até hoje nós oferecemos a oferta de manjares. Olha o que ele começa falando no 2:1, né? E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e porás incenso sobre ela. E trarás aos filhos de Arão, sacerdote, os quais tomarás dela um punhado de flor de farinha, e o seu azeite e todo o seu incenso, o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Ele já falou que a oferta de manjares é uma oferta memorial. Por que ela é uma oferta memorial? É simples. Porque um animal inocente morreu pelo meu e pelo seu pecado naquela época. Então eu tinha que oferecer uma oferta memorial para lembrar o sacrifício que aquele animal tinha feito. Então hoje, o que Jesus fala? Vocês lembram? Alguém lê para mim aí 1 Coríntios 11. Começa do 23. 1 Coríntios 11, a partir do 23. Vai lendo, eu dou o comando para parar. Portanto, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Amém. Fazer isso o quê? Em memória de mim. Em memória de mim. Então Jesus, ele pega um pão e diz: esse é o meu corpo. E agora ele pega um cálice do suco de uva e diz: esse é o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Porque todas as vezes que vocês comerdes e beberdes, vocês vão lembrar que eu... A oferta memorial é para quê? Lembrar que um animal morreu pelo pecado de alguém. Então até hoje, a ceia do Senhor é uma oferta memorial que nós apresentamos diante de Deus. Por isso que a ceia é um dos maiores atos que tem na igreja. Por isso que uma pessoa, quando ela fala assim: olha, eu sou batizado, eu creio em Jesus, mas hoje eu não estou bem. Não estou bem, hoje eu não estou bem, não vou tomar ceia.
ela não tem ideia do mal que ela está fazendo para a vida dela. Porque, continuando esse texto, qual é a instrução? Examine-se o homem a si mesmo e coma. Não é, examine-se o homem a si mesmo e vendo que pecou, não coma. Não é isso que Paulo fala. Paulo fala, examine-se, olhe para si mesmo. Por que você está naquele dia da ceia fazendo determinada coisa naquele dia? Por que você está ceando? Olha, eu estou ceando porque esse mês foi um mês tenebroso para mim. Eu falei muito palavrão, eu dei tombo nos outros. Olha, eu dei uma pulada aí, né? Olha, eu fiz coisa aí. Então eu peço perdão a Deus. Eu reconheço que eu sou um pecador e falo, Senhor, eu recebo esse pão e esse sangue como sacrifício que o Senhor fez por mim em todo e qualquer tempo. Então veja, você reparou que Deus instituiu um princípio, né? Foi revelado um princípio lá em Levítico, mas até hoje a igreja pratica esse princípio? Até hoje é uma oferta memorial. Então a oferta, ela nunca deixou de ser cobrada por Deus. Nunca. Hoje Deus não cobra de mim, de você, oferta pela expiação de pecado. Oferta por reconciliação. Mas Ele ainda cobra as ofertas. Ele ainda faz isso. Então veja, a gente não falou que a palavra oferta, ela significa aproximação? Então o que você diz espiritualmente falando, quando a gente fala assim, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, venha. Se você trouxer somente o seu dízimo, você diz, Senhor, eu não sou mais dono de mim mesmo, o Senhor me comprou. O Senhor é meu dono, eu sou teu. E eu declaro isso diante da igreja e diante do mundo espiritual. Então os anjos, o diabo, todo mundo vê, ele está dizimando. Então ele acredita que de fato Deus comprou ele. Porque ninguém em sã consciência, ou não pelo Espírito Santo, não vai trazer dinheiro e depositar no gasofilácio de uma igreja. Só uma pessoa que acredita na redenção de Deus é que vai fazer isso. Hoje eu não tenho dízimo, mas eu tenho uma oferta para trazer ao Senhor. Eu tenho um valor para trazer ao Senhor. E eu quero trazer esse valor ao Senhor. Então quando você vem com o seu valor, o que você diz para Deus? Deus, não fique longe de mim. Não fique longe da minha casa. Não fique longe do meu trabalho. Não fique longe dos meus filhos, das minhas filhas. Não fique longe da minha família. Então cada vez que você traz uma oferta, você lança essa declaração no mundo espiritual. Então não tem como se contrariar, pois você está fazendo o ato, você está depositando isso diante de Deus. Aí você pergunta assim, mas Deus, Ele vem receber a oferta? Eu vou falar, irmãos, eu não sei se você vai se escandalizar com o que eu vou falar, mas sabe quem que vem receber a oferta quando você deposita? O Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito Santo vem receber sua oferta. Você está duvidando disso? Vamos abrir lá em Atos. Eu creio que é... Tem que acionar a Marise, né? O pastor já deu uma olhada assim, calma, varão, calma. Ela vai achar o óculos dela. Atos, capítulo 5.
para você entender o contexto dessa passagem. Todas as pessoas que tinham posses, estavam vendendo as suas propriedades e depositando ao pé dos apóstolos, para que eles pudessem repartir e poder distribuir o dinheiro entre as pessoas menos abastadas. E nisso me aparece um casal. Um casal que olhou e falou o seguinte: vamos vender a nossa propriedade e fazer a mesma coisa? Vamos. Eles acharam uma pessoa que comprou a propriedade por 100 mil reais. Estou especulando, tá? 100 mil. Quando eles viram os 100 mil reais, eles falaram assim: olha, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Vamos dar 50. A igreja não precisa mais que 50. Tá bom demais, né? A gente trabalhou tanto para ter essa casa. Vamos dar 50 e dizer que a gente vendeu nossa propriedade por 50. Pode ser? Pode. Os dois combinaram isso. Veio a Ananias e depositou 50 mil daquele valor da propriedade. Olha a conversa, a partir do 5:1. Mas um certo varão, Ananias, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço? Mas a oferta não foi depositada aos pés dos apóstolos? E por que Pedro falou: você mentiu para o Espírito Santo? Ele não podia ter falado: o Espírito Santo me revelou, você não trouxe sua oferta. Ele não podia ter falado isso? Ele falou assim: ó, você falou que ia dar 100, mas você colocou 50. Por que você mentiu para o Espírito Santo? Então quem recebe sua oferta quando você vem aqui na frente? Deus em pessoa, irmãos. Não se iluda com isso. Não se iluda que a sua oferta é dada para mim, para a pastora, para o pastor. O dinheiro é usado sim, para nos ajudar, para pagar as despesas dessa obra. Mas quando você traz sua oferta aqui, ó, é do Espírito Santo. Você entendeu? É por isso que eu fico... Assim, ó, existe hoje, né? Hoje, por causa da tradição católica, se pregou muito contra o dinheiro, né? Tipo, o crente hoje não pode ser próspero, não pode, né? O crente tem que ser tudo miserável. Essa é a tradição. Por exemplo, vou perguntar: Poliana, você consegue ver com bons olhos uma pessoa rica? O que é isso? Nos ensinar a odiar pessoas ricas. Jesus não disse que rico não seria salvo. Jesus disse: quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. Ele não disse rico não entra. Ele disse: é difícil, porque eles confiam nas riquezas. Só por causa disso. Mas se você olhar a vida de Jesus, ele estava cercado de gente rica, que falava assim, ó, discípulo de Jesus. Discípulo. Tudo rico. E esse texto que a pastora falou, a oferta da viúva pobre, que melhor tradução seria viúva mendiga, porque ela ficava mendigando, que ela deu todo o sustento dela, ou seja, ela recebia e depositava. A Bíblia diz que sabe o que Jesus fez? Aqui era o altar de oferta. Aqui tinha uma muretinha. Ele ficou assim, ó. A Bíblia diz que ele ficou observando quem trazia oferta. Ou seja, quando você traz oferta, sabe o que acontece? Jesus, ó, lá do trono, tá olhando para você. Ele quer saber o quê? Quem deu mais. Não foi isso que ele falou? Não foi essa? Vamos achar esse texto?
Aqui, ó, Lucas 21. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançando 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Marcos 12 também fala desse texto, Marcos 12, 41. Cadê? Aqui, ó, 12, 41. Estando Jesus assentado de frente à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva depositou muito mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo que tinha, todo o seu sustento. Irmãos, eu não sei se isso vai parecer chocante para você, mas Jesus, ele foi ver como o povo ofertava, e ele viu quem dava pouco, quem dava muito. Mas uma pessoa chamou a atenção: essa mulher. É bom a gente observar que Jesus viu que as pessoas ricas davam do que sobrava. Quer dizer, eles não estavam ofertando, eles estavam colocando apenas dinheiro na arca, porque era o que sobrava. Ele deixou bem claro aí, que era o que sobrava. É tipo assim, agorinha eu vou mostrar para vocês que Deus tem uma balança para medir como eu levo minha oferta, e Ele mede as pessoas por essa balança. O que essa mulher fez, eu vou mostrar agora. Vamos lá. Eu falei de Levítico para vocês, não foi? Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3, né? Basicamente, falando os 3 tipos. Você vai observar que ele vai falar o seguinte: gado, gado miúdo e aves. Eram os 3 tipos de oferta que Deus recebia. Eu tinha o gado miúdo e as aves. Imagine um boi já completo. Hoje a arroba tá uma fortuna, né? A gente até usou as fotos do nosso churrasco aqui para tirar onda com umas pessoas aí, né? Eu vi no status, até o Eduardo lá postou assim: luto com uma churrasqueira. Eu falei: olha, se aí morreu, aqui ressuscitou. Aqui teve carne. Então veja, imagine que hoje, sei lá, um boi custa quanto? Uns 3 mil? 5 mil? Será que é isso? Eu não tenho ideia. É, um boi já criado mesmo. Tá, 8 mil. O bezerro, se fosse vender o bezerro, seria o quê? Uns R$1.000, né? Mais, uns 2 mil? 3 mil. Aqui eu incluo assim, bezerro, ovelha, né? Eu incluo gado miúdo, pequenininho, né? E ave. Minha esposa comprou uns periquitinhos por 10, 15 reais. Era usado o quê? Pomba, né? Era esse tipo de ave que era usado, né? Então, sei lá, uma ave deve custar o quê?
Vou botar 30, né? É mais barato que isso. Vamos valorizar. Tá tudo a valorizar no Brasil, vamos valorizar, né? Então veja. O que Deus está falando? Você tem condição de me trazer gado? Traga gado. Você tem condição de me trazer gado miúdo? Traga gado miúdo. Você tem condição de trazer ave? Traga ave. É o que a oferta representa na sua vida. Você vai descobrir como era a família de Jesus. Quando ela apresentou Jesus, o que ela apresentou? Um par de rolinhas. Então eles eram pobres. Só por essa oferta eu já sei que eles eram pobres. Então veja, toda vez que eu oferto para Deus, Deus vai olhar o quê? Se eu tenho condição de ofertar um gado, se eu tenho condição de ofertar um gado miúdo, ou se eu tenho condição de ofertar uma ave. Então nós temos aqui o quê? A classe alta, a classe média e a classe baixa. Normalmente os 3 padrões de riqueza que é adotado, né? Criou-se agora a classe C, classe D, né? Que são que os miseráveis, né? Pessoas que às vezes ganham R$200, R$100 para sustentar 10 pessoas. É difícil. E agora eu vou ver se eu acho um texto para você ver que nem os miseráveis Deus poupou. Nem o miserável Deus poupou, entendeu? Então o que acontece? Quem tem gado é de gado para cima. Você lembra que o Salomão, quanto que ele deu de oferta? Se eu não me engano é 1.000 a 2.000 cabeça de gado. Então pega, se pastor, acha o texto aí para mim. Tá sem óculos, né? Acho que foi 1.000 ou 2.000. Agora eu não lembro onde está o texto. Mas imagina que ele deu 1.000. Quanto foi a oferta dele? 1.000 vezes 8.000? 8 milhões, não é? Salomão ofertou 8 milhões de reais. O que aconteceu? Deus falou assim: o que você quer, meu filho? Você viu a oferta que você me deu? O que você quer? Deus me dê sabedoria. Não precisa de dinheiro não. Dinheiro eu trabalho e conquisto, mas me dê sabedoria. Deus falou: vou te dar esse dinheiro. Só porque você não me pediu dinheiro. Mas ele ofertou o quê? Muito gado. O que aconteceu com o caso da viúva? Jesus falou o quê? De todo o sustento. Para Deus, aquela oferta que valia uma ave equivaleu a uma oferta de gado. Por isso Jesus falou assim: para tudo, eu preciso falar. Aquela mulher deu uma oferta de gado. Os discípulos: hã? Aquela mulher é pedinte, não tem como. Tem. Deus recebeu a oferta dela de ave como se fosse de gado. Então qual que é o meu e o seu objetivo de vida? Se eu estou aqui, vim para cá. Se eu estou aqui, vim para cá. E eu vou superar a expectativa. Se eu estiver aqui, vim para cá. Por isso que às vezes você ouve testemunho na TV aí de um cara que era quebrado, não tinha nada, era isso aqui, deu isso aqui e Deus mudou. Entendeu? Então Deus faz esses negócios aí. Então eu preciso entender o quê? Deus nos classifica conforme as minhas posses. Então eu tenho gado, não tenho? Eu venho aqui e coloco uma ave. O que Deus vai fazer? Sem vergonha. Você entendeu? O que eu tenho que ter na cabeça? Irmão, se você não tem, você não tem. Não queira inventar. Mas se você tem, faça. O dia que você entender. Olha, eu aprendi uma coisa esses dias. Basicamente, sabe por que eu e você não prospera? Ou a gente tem dificuldade em prosperar?
Porque quando nós servimos a Deus, nós queremos que Deus faça os nossos caprichos. Imagine que o mundo inteiro está indo para o inferno. Deus precisa enviar pessoas, abrir igrejas, levantar obreiros para anunciar a palavra dele. Precisa de dinheiro, não precisa? Essa caixa aqui deu um sinal. Ou a gente arruma ela ou compra outra. Essa caixa aqui na época foi R$800. Hoje a gente tem dinheiro no caixa? Disponível? Não, eu separei para pagar o aluguel. Vocês entenderam? Mas eu não preciso de uma caixa? Então Deus vai ter que prover. Como que nós vamos pregar o evangelho de uma forma mais satisfatória, alcançando inclusive pessoas, porque assim, eu não sei se você sabe, mas lá da esquina dá para ouvir. Quando é a pastora Francisca, então, é da esquina para lá. Teve um dia que eu estava vindo, né? Eu estava vindo com o Amor. Eu falei, ó, amor, é a pastora que está pregando. Eu falei, a gente ouviu tudo. Eu falei, amor, está com os vizinhos ficar bravos? Que escutem a mensagem. Se quiser reclamar, depois vem reclamar com a gente. Você entendeu? Então assim, ainda que as pessoas não venham, a mensagem ecoa. Então isso aqui dá uma efetividade para a gente, não dá? Então nós precisamos. Então você vai perceber o seguinte, que quando você coloca na sua cabeça que a sua prosperidade não é só para manutenção da sua família, mas é para sustento da obra e dos servos de Deus, irmãos, Deus vai fazer assim com você, ó. Tó recursos. Sabe por quê? Porque você confia os recursos que Ele te dá na mão daqueles que servem a Deus. Mas tem que ser de pessoas que servem a Deus. O que significa? Vamos supor que eu tenho, Deus me abençoou, me deu 10 milhões de reais. Se eu fizer um cálculo por baixo, eu devo largar de 1 a 2 milhões de reais na igreja, não é? Mas se na minha cabeça eu pensar que o pastor Arruda, a pastora Francisco, o pastor Maurício e a pastora Adriana não tem capacidade de gerir esse dinheiro, você vai sentir paz em trazer esse dinheiro? Então o que você vai? Você está com o dinheiro guardado lá e você está esperando que Deus capacite os homens e mulheres de Deus. Então nós temos que também mostrar para vocês e para Deus que somos capazes de gerir grandes riquezas. Ó, sabe qual é o nome disso? O nome disso é rebeldia. Sabe o que é rebeldia? Porque ela não se sujeita à autoridade que Deus levantou sobre a vida dela. Esse é o problema. Esse é o problema. Você está entendendo? Então assim, se Deus te deu posses, você está aqui, Deus te colocou aqui, Deus te deu posses, você estando aqui, aonde Deus quer que você deposita? Aqui. Se nós não dermos conta, Deus vai ter conosco. Se de repente nós tudo aparecer de BMW amanhã, começar a aparecer nas águas quentes, vocês ligarem para a gente falando, olha, eu estou numa reunião aqui, você veio na praia, então você vai poder falar assim, Deus, eu tenho procurado sido fiel, mas os seus filhos estão abusando. Se continuar assim, me mostra um lugar que eu posso te servir em paz. Eu não quero estar debaixo de uma cobertura que ama o dinheiro. Não é porque nós temos muito recurso, significa que nós temos jeito para ele. Nós podíamos ter 1, 2 milhões na nossa conta, à nossa disposição, e continuar com a vida que a gente tem. Mas só usando para quê?
para enviar missionários, para constituir obras, construir lugares, né? E tal. Pensa da seguinte maneira: você fez os seus negócios, né, durante o mês e parou na sua mão 100%. Certo? Jesus, ele não te comprou com o sangue dele? Biblicamente falando, quando alguém era escravizado, ele tinha direito a alguma coisa? A Bíblia diz que nós somos feitos escravos de Deus. O sacrifício de Jesus, quem recebe Jesus como Senhor e Salvador, passa a não ter mais direito sobre a sua vida. A vida dele agora é dirigida por Deus. A prova disso é que ele envia o Espírito Santo para habitar dentro de você e ser o penhor, ter essa garantia que você é dele. O Espírito Santo é um selo sobre a sua vida. É a prova que você pertence a Deus. Então Deus te dá tudo isso. Aí você vem e ganha lá o seu 100%. Vamos colocar aí, para ficar fácil uma conta, 10 mil. Vamos supor que Deus todo mês coloca 10 mil na sua mão. Certo? Deus não tem o direito de virar para você e falar o seguinte, ó: bota tudo ali. Ele não é seu dono? Ele não tem direito de falar, coloca tudo ali? Deus vem para você e fala o seguinte: meu filho, vamos fazer o seguinte. Eu vou dar um voto de confiança para você. Traga para mim, pelo menos 10%. E administra aí pelo menos 90%. Sabe por que a gente fica triste? Porque a gente acha que Deus é mal conosco. Quando Deus pede esses 10% aqui, ó. Mas a sua vida, a sua concepção ia mudar se na hora que você tivesse vindo aqui com 100%, viesse uma voz do céu falando assim, ó: para tudo. Arranca 90% e só coloca 10%. Pode levar 90% embora. Você ia sair daqui saltitando ou não de alegria? Então Deus confia tanto em você que Ele fala o seguinte: pega o 100 e me traga só uma parte. Então assim, aqui nós estamos falando somente do dízimo. Assim, ó, se você for um cristão razoável, você vai deixar na igreja aí aproximadamente de 13 a 15% dos seus rendimentos. É o que você vai deixar. Entre dízimo, oferta, ajudando em jantares, essas coisas. Você vai deixar aí, ou até mais, dependendo do caso. Se você chegar a dar os 15%, você ainda volta para casa com 85%. Qual é o problema? Você está querendo pegar desses 15% e fazer obra social com ele. Sendo que Deus falou o seguinte: é desse aqui que você ajuda. Como Deus vai te dar galardão se você está tirando do dele? Como Deus vai te recompensar se você está pegando do que é dele? Deus só pode te recompensar se você tirar do que é seu. Ele não te devolveu 80%, 85%, 90%? A gente fala o seguinte: você não é obrigado a nada. Quiser dar, dá. Não quiser dar, não dá. Ninguém é obrigado. Mas se fizer, faça como diz o texto que a gente leu lá em Coríntios, né? Dê com alegria. 2 Coríntios 9:7. Lembra que eu falei? Gado miúdo, né? Ó, cadê? Ó, vamos ler o Levítico 3. Ele vai falar bem assim, ó: se a sua oferta for sacrifício pacífico, se oferecer de gado macho ou fêmea. Então nós temos o gado. Vamos ver.
No 6 diz assim: se a sua oferta for gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha oferecerá. Já temos a segunda, o gado miúdo, que é um cordeiro, que é uma ovelha, né, que é um bode, algo nesse sentido. Cadê? Eu estou querendo achar das aves. Ó, o 1,14. O 1,14 diz assim, ó: se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. Então nós temos os três, não temos? Gado, gado miúdo e aves. As três classificações. E o miserável, aquele que mora debaixo da ponte, aquele que ganha Bolsa Família, Deus não quer saber desse povo aí não. Deus está com dó dessa pessoa. Não pode trazer oferta, né? Vai tirar o pouco que tem. Abre aí em Levítico 6. Cadê? Ele dá uma medida certinha. Espera aí que eu vou achar. Ó, se eu não me engano, 6:20, né, ele fala assim, ó: essa é uma oferta de Arão, dos seus filhos, olha, o sacerdote trazendo a oferta, que oferecerão no Senhor naquele dia que for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha. Um efa, se eu não me engano, é 40 quilos. Então a 10ª parte é 4 quilos. Então imagina você vindo no mercado, comprar 4 quilos de farinha daquela Sol, né? Traz trigo Sol e fala, ó, tá aqui minha oferta, né? Depois eu vou achar o texto específico, que eu não marquei aqui. Mas é basicamente isso. Os 4 tipos, né? Gado, gado miúdo, aves e um efa de flor de farinha. Então Deus classificou todos, até aquele que não era para ser, né? Nunca foi vontade de Deus que tivesse pessoas miseráveis. Infelizmente é o preço do pecado, a maldição, né? Atuando na nossa terra. Mas não era para ser assim, desta maneira. Então Deus, ele classifica. À medida que eu vou trazendo, Deus olha. Então quando eu deposito a oferta, Deus olha para mim do que eu sou capaz. Eu sou capaz de dar mais, por que eu dei pouco? Né? E veja, aqui pelo menos nós damos envelopinho para você, né? A gente tenta fazer para que você não seja constrangido, mas lá não. O povo vinha e... A Bíblia diz que Jesus via que eles jogavam muito dinheiro. Imagina, ser no templo, as pessoas olhavam assim, nossa, eu queria ser como um Fraternildo. Rios e rios de dinheiro ele jogou lá no gasofilácio lá. Imagina aquela mulher atrevida, vindo com 2 moedinhas de 5 centavos, 50 centavos e plim plim. Eu gosto de uma mensagem do Dr. Alderi Nelson Rocha, que ele fala que essas 2 moedinhas dessa viúva, os sacerdotes juntaram as 30 moedas para pagar Judas pela traição. Então quando eles viram a oferta da viúva, eles falaram assim, isso aqui não serve. Então veja, nem a oferta dela, que era menor, serviu para preço de sangue.
Porque eles, quando Judas veio devolver a oferta, falando, eu não quero mais, eles compraram um campo e chamou campo de sangue. Porque com aquela oferta, eles mataram o Senhor Jesus. Então nem os sacerdotes queriam aquela oferta de volta. Entendeu? Eu sabendo dessas coisas, eu entendendo esses princípios, agora você vai entender a lógica. Como funciona a sua oferta no mundo espiritual? Existem três tipos de ofertas que você apresenta a Deus. A oferta memorial, a oferta alçada e a oferta movida. Lembra que a oferta memorial, ela lembra de um sacrifício que foi feito por um ser inocente. Então toda vez que eu apresento a ceia, por exemplo, na igreja, nós estamos lembrando de um ato de 2000 anos atrás. Jesus morreu. Então não tem como eu desassociar isso. Então o que é uma oferta memorial? Sabe quando você fica tão feliz por algo que Deus fez, que você vem no culto e fala, vou ofertar para agradecer a Deus? Deus recebe como uma oferta memorial. Deus, obrigado. Eu ia bater o carro, Senhor. Eu já vi a cena. De última hora aconteceu um troço lá, não bati. Eu ia ter um prejuízo violento, fora, talvez, mexer até no meu corpo. Mas eu quero te agradecer. Estou trazendo uma oferta para agradecer o livramento que o Senhor me deste. Isso é uma oferta memorial. Eu não sei se você sabe, irmão, mas toda oferta tem um nome. Quando você vinha no sacerdote trazer uma oferta, você tinha que dizer para ele para que era aquela oferta. É uma oferta pacífica? É uma oferta por erro? É uma oferta de ignorância? O que é? Então eu encorajo você, quando vir trazer a sua oferta, a nomear ela. A nomear. O que você está trazendo aqui? Você está agradecendo a algo? Lá do passado? Não, eu não estou agradecendo. Nós, por exemplo, falando assim, irmãos, o negócio é o seguinte. Deu um problema na nossa caixa de som e precisamos levantar R$800. O que você sentir no seu coração, venha. Isso é uma oferta alçada. Uma oferta do presente. Uma oferta onde a sua mão pode alcançar. Então, para uma necessidade presente. Então, normalmente a oferta... Tem aqui. Nossa, pode pegar um pouco, pastor, por gentileza. Então, assim, se você tem uma... a igreja apresentou uma necessidade... ou alguém que serve a Deus apresentou alguma necessidade... e ela colocou para você, e você se sensibilizou no seu coração em ofertar, lembrando-se que oferta se dá para sacerdotes de Deus. Não dê oferta para pessoas que não estão já selecionadas, já ungidas para o altar. Não caia nessa besteira. Não caia. Como assim, irmão? Mais ou menos assim. Imagina que entrou um mendigo aqui agora, necessitando de algo, e você sentiu de ajudar ele. Você falou assim, vou ofertar R$50 na sua vida. Nunca faça isso. Você pode ajudá-lo como uma obra de caridade, mas nunca denomine esse ato como oferta. E para crente vale? Vale também. Não é todo crente que pode receber oferta. Porque o que é a oferta? Oferta não significa aproximação. Você traz algo para Deus, dizendo, Deus, eu quero me aproximar. A pessoa que recebe, ela vai virar e falar o seguinte, Deus te abençoe. Não é isso que vai falar? Quando ela fizer isso, ela vai liberar uma bênção. Se essa pessoa não tiver essa bênção sobre a vida dela, o que ela vai liberar sobre você? Eu tenho para mim que quando Eliseu rejeitou a oferta de Naamã,
Eu creio que Deus tinha mostrado para ele que não era para ele pegar aquela oferta. Por quê? Porque quando Naamã estava leproso, quem que foi o portador das boas novas para Naamã? Uma menininha, não foi? Oh, se o Senhor estivesse lá em Israel, lá tem um homem de Deus, profeta, ele resolveria seu caso. Então veio, Eliseu nem atendeu ele, mandou um dos empregados dele, um dos profetas dele, falou assim, ó, avisa para ele dar 7 mergulhos lá e tá bom, tá na beça. Foi lá, mandou, ficou bravo, mas mergulhou no Rio Jordão. Quando ele voltou o quê? Limpinho. Ele, irmãos, ele era general. Ele veio com carruagens e carruagem de riquezas. Era o costume. Ele veio, primeiro ele veio para trazer para o rei. O rei rasgou as vestes e falou, sai de mim. Né? Sou eu Deus para mudar a sua vida? Aí o Eliseu falou o quê? Manda ele lá na minha casa. Aqui vocês vão saber que tem profeta, tem homem de Deus aqui neste lugar. Os sacerdotes têm que ser ousados, tá? Não adianta nada você vir ofertar aqui e a gente não ser ousado também não. A gente tem que ter essa contrapartida também. E veio. O que aconteceu? Geazi, né? Geazi correu atrás dele e falou, rapaz, como que Eliseu abre mão de uma oferta dessa? Ele é doido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou receber essa oferta, eu vou levar para a escola de profeta, eu vou reformar a escola de profeta. Olha, eu vou fazer tudo que o meu pastor, tudo que a minha pastora não quis fazer, eu vou fazer. Porque eles não sabem administrar. Eliseu é louco, como ele rejeita. Olha a provisão que Deus dá para ele. É diferente da igreja de hoje? As pessoas aí não ficam falando, os pastores não sabem administrar? Não sabem fazer, tinha que fazer assim, assim, assim? Qual foi o destino de Geazi? A lepra de Naamã pegou nele. Sabe por quê? Acredito eu, tá? Quando Naamã chegasse, qual era uma das primeiras pessoas que ele ia ver? A menininha entrando, olhando para ele, falando assim, ó, eu sabia. Naamã ia olhar para ela e falar assim, ó, você tem que ter riqueza. Você precisa ser próspero. Por sua causa, eu estou limpo. Por sua causa, eu ouvi dizer de um homem de Deus. Por sua causa aconteceu. Mas alguém foi lá e tomou da oferta. Porque quem era o portador de boa nova? A menina. Nem o Eliseu se atreveu a pegar a oferta dela. Mas o Geazi se atreveu. Por isso, irmãos, cuidado a questionar quando tem essas coisas de liderança. Eu já quase... Olha, irmãos, eu praticamente estava aqui, ó, para cair nessa tentação de meter pau nos meus líderes, assim, ó, no sentido assim, não sabe, não presta, bota na minha mão que eu faço. Eu estava isso aqui, ó, eu já estava assim, ó. Até que Deus me puxou na orelha assim, falou, você toma atento, rapaz. Se ele faz errado, eu vou ter meu particular com ele. Eu vou tratar com ele. Eu vou agir com ele. É lógico, irmãos, se vocês verem a gente fazer coisas absurdas, escabrosas, vocês têm todo o direito de ir a Deus e reclamar. Porque hoje há o amor ao dinheiro. E nós, sacerdotes, não podemos amar o dinheiro. Nós somos chamados para amar vidas. E desejar que vocês sejam prósperos. Vocês tenham saúde, vocês tenham paz, vocês tenham dinheiro, vocês tenham tudo que vocês precisam. A nossa vida é ver vocês felizes. Sabe por quê? Porque nós vamos ter que dar conta de cada um de vocês. Então, se eu não estou nem aí para você, imagina o juízo que Deus vai repousar sobre a minha cabeça.
Então eu tenho que estar preocupado. A gente tem que estar de vez em quando atrás, cutucando. Sumiu da igreja, né? O que foi? E aí? Vamos aqui, vamos ali, visita aqui, fala com ali, estimula, ora. Por quê? Porque Deus nos deu essa responsabilidade. Vocês acham que se der algum problema na IBCC, Deus vai cobrar de vocês? Deus tem 4 para descer o lombo. Vocês entenderam? Então o que acontece? Agora é uma prova para vocês. Vocês servem a Deus. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então agora no pouco, ou seja, agora que vocês não têm essa mesma unção, vocês ainda não têm essa autoridade, vocês servem. Porque se chegar um dia Deus falar assim, agora você vai, Poliana, agora você vai, Marilinha, agora você vai, Fratenildo, Deus vai olhar para você e vai falar o seguinte: eles serviram, eles honraram, agora eu posso lançar. E também fazer com que eles vivam tudo que eles plantaram na vida dos homens e mulheres de Deus que passou na vida deles. Da mesma forma a desonra. Se você passar uma vida de desonra, quando chegar a sua vez, prepare-se. Dividiu igreja? Vai ter igreja dividida. Tomou do caixa da igreja, roubou, vai ser saqueado também. Por isso que eu faço questão de botar cada vírgula lá na planilha lá, para falar, ó, tá aqui, quem quiser conferir, confere. Tem uma coisa que eu não faço, é defraudar esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso é muito sério, irmãos. Nós somos provados o tempo inteiro. Então agora que nós temos a oferta memorial, que aponta para o passado, e a oferta alçada, que é o presente, existe uma oferta, que é a oferta que eu sempre dou. Sempre. Eu não gosto de dar oferta alçada. De vez em quando a gente dá uma. Alçada não, memorial. Eu não gosto de dar oferta memorial. De vez em quando a gente faz uma graça dessa. Também, oferta alçada é pela necessidade do momento, né? A gente fala assim, irmãos, temos que pagar a luz, né? Temos que pagar o aluguel, né? Ainda não entrou, se você sentir, traga algo. É uma oferta alçada. A oferta que eu, 99% das vezes eu dou, se chama oferta movida. Que é uma oferta que aponta para o futuro. O que é isso? Quando tinha as colheitas e pegava, por exemplo, um feixe de trigo, esse feixe ele era amarrado, ele era apresentado ao sacerdote, e o sacerdote diante de Deus fazia esse movimento aqui, ó. Movia. Ele movia diante de Deus. Ele movia. Então toda vez que eu trago minha oferta, eu coloco e movo. Por quê? Porque eu, por exemplo, ando de moto. Teve chuva, foi ontem? Ontem que deu um chuvão? Segunda, né? Não, um chuvão mesmo. Foi segunda, né? Então, eu vim debaixo dessa chuva para cá. Eu creio que, por isso aqui, ó, um carro não passa por cima de mim. Eu estou vindo na ponte, aquela ponte aqui do Garças ali. E ali tem umas poças de água. Então eu fui bem devagarzinho para passar. E o cara, para não passar na poça, ele jogou o carro no meio. Consegui tirar uma lasquinha assim, ó. E o cara, ó. Se me pegasse, eu ia estar na ponte, na chuva. Quem ia parar? Só Deus para me livrar de um troço desse. Esses dias, eu vindo, eu não sei se era um culto de libertação, se era ensino, não lembro o que era. Tem um semáforo lá em frente à MAGE, lá no cenário rural. E o semáforo estava aberto. E eu estou vindo, vem uma senhora atravessando a faixa, porque tem uma fila de carros, e eu estou vindo bem no corredor. Ah, irmão, só deu tempo de eu gritar e falar misericórdia. A mulher parou assim, ó. E eu passei assim, ó. Só Deus, não só para me livrar, porque livrou ela também. Se a moto pega, eu estava uns 40 por hora.
Ia machucar muito ela. Então o que é isso? Eu trago minha oferta. E na hora do livramento, o que Deus faz? Ele move a oferta. Ele se lembra dela. Então ele fala o seguinte: a oferta que Maurício deu no domingo de janeiro desse ano, eu movo agora para dar o livramento para ele. Essa é a oferta movida. Então eu tendo a depositar. Você está entendendo? Eu digo para Deus: Deus, se aproxime de mim lá na frente. Né, memorial, obrigado porque o Senhor se aproximou de mim lá atrás. Alçada, o Senhor se aproxima de mim agora. E a movida, o Senhor vai se aproximar de mim lá na frente. Então eu faço isso. Esse é o meu costume. E ultimamente eu tenho dado muito para o meu filho fazer isso. Eu dou ele, vai lá, Estevão, oferta. Vai lá, oferta. Então ele também junto comigo dá essa oferta movida. Ele é o cabeça. Enquanto toda... Lembra que a gente deu um certificado para vocês? A gente deu para os dois também, não deu? Quem traz é vocês. Mas por eles estarem debaixo da autoridade de vocês, quando vocês dois trazem ofertas e dízimos, toda a sua família oferta e dizima aqui. Porque assim, o que o seu filho ganha é necessário para sustentar ele? Então ele depende de vocês, depende? O dia que ele sair de casa e tiver a vida dele, então ele vai ter que tomar uma decisão. Lógico que agora nada impede que ele também comece a semear. Hebreus, se eu não me engano é Hebreus, vai falar o seguinte: que Levi pagou dízimos no lombo de Abraão. Posso rasgar o verbo? Posso usar uma linguagem adulta? Sem problema? Vou traduzir esse texto para você. Levi dizimou quando ainda era um espermatozoide. Essa é a tradução literal do texto. Quando Abraão chegou para Melquisedeque e deu dízimo, Deus considerou que todos os filhos dele, incluindo Levi, que era o cabeça da nação sacerdotal, não é o sacerdócio levítico, não vem da família de Levi. Então, ou seja, quando Abraão dizimou, Deus recebeu o dízimo inclusive de Levi, no lombo dele. Só que quem que era Levi? Não era neto de Abraão? Não era, na verdade, bisneto de Abraão? Filho de Abraão, Isaac. Neto de Abraão, Jacó. Bisneto, Levi. 3 gerações. Você entende quando Deus fala assim, ó: eu visito até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desobedecem? E visito até 1000 gerações daqueles que me amam e me obedecem? Então veja, quando eu não dizimo, o Estevão não dizima, o filho do Estevão não dizima, o neto do Estevão não dizima. Eu amaldiçoo minha... Olha, irmãos, isso é muito sério isso. Isso é muito sério. Quando vocês trazem seu dízimo, Deus está olhando até para os seus bisnetos. Aí vem nego falando assim: eu não vou dizimar não, eu não vou trazer oferta. Tá bom, não traz. Aí Deus tem que levantar um que passa 200 anos. Aí a família entra numa desgraça. Aí Deus tem que levantar um para quebrar isso aí. Aí ele volta a praticar o ato. Ele volta a ser fiel, ele volta a trazer, ele volta a declarar e a família volta a entrar no eixo. Mas ela viveu 200, 300 anos numa maldição. Tá aqui a pastora que mexe muito com batalha espiritual. Você entende que os seus atos refletem em netos, bisnetos, trinetos? Deus não olha para você somente, irmãos. Por isso que essas pregações de hoje que falam assim, ó, você é o centro. Vão ter que dar uma porrada num camarada desse. O centro é Jesus. Ele é o centro, a honra, a glória é dele.
Eu não sei se vocês viram a última polêmica que está aí. Está uma guerra no Twitter. Um camarada aí, ele falou que Jesus dentro dele não faz ele se sentir inferior a Deus. Tá lá o texto, tá lá. Tipo assim, ó, Jesus, essa graça barata, não tem? Essa super graça de hoje, é a teologia. É o coach misturado com a super graça, virou uma maravilha. Ele fala bem assim, ó: Jesus dentro de mim faz com que eu não me sinta inferior a Deus. Irmãos, eu me sinto mais miserável dos homens. Quando Deus vem com força no meu quarto, eu começo a me rasgar, chorar, pedir perdão. E eu vou virar e falar assim: olha, é tanto a presença de Jesus em mim que eu me sinto como parecido com Deus, igualzinho. Se ponha no seu lugar, rapaz. É síndrome de Lúcifer, essa é. Você entendeu? É isso que estão pregando hoje. Hoje um tal de coaching entrou na igreja. Aí eu digo para você que você não é um pecador. Esse mesmo cara, sabe o que ele falou? Eu vou ter que soltar essa também. Ele falou o seguinte: que se Jesus tivesse vindo na época do Adão, ele teria pecado. Ele teria comido o fruto. Depois a gente fala o nome dele aí. É um guri, fazendo muito sucesso, né? A igreja dele, ó, e tá cheio de gente defendendo ele. O povo que estuda a Bíblia está sentando a lenha. Está falando assim: herege, você é um herege. Aí como que ele responde? Ele manda fotos que ele está se depilando, que ele está no spa. Tipo assim, ó, olha como eu estou preocupado com as suas críticas. Em vez de estar orando e perguntando: Deus, será que a minha pregação, será que eu estou tão insano? Será que realmente eu estou pregando algo que vem do seu espírito? Eu estou falando umas coisas que eu acredito, mas isso é sua vontade? É certo eu falar que eu posso me assemelhar a ti? É certo eu dizer que Jesus teria comido fruto? E não me adianta dizer que tem um contexto, irmão. A frase está lá. Não existe contexto para umas frases dessas. Porque Paulo disse para Timóteo que nos últimos dias o povo levantaria pregadores que pregariam somente o que o povo quisesse. Falaria de coisas boas, de coisas fáceis. Não pregaria mais de cruz, de sacrifício. Não pregaria mais, onde Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu livramento de nada. Olha o que deu, ele disse lá atrás: se passares pelo fogo, se passares pelas águas, eu sou contigo. Você vai passar pelo fogo, você vai passar pela água. A nossa oração é que Deus te livre de tudo isso. Mas se você tiver que passar, o que fazer? Se eu tiver que passar por isso, o que fazer? Eu vou dizer que agora Jesus pecaria? Irmão, eu não cogito essa possibilidade. Sabe por que eu não cogito essa possibilidade? Porque o Espírito Santo pegou Jesus com 40 dias sem comer e levou ele no deserto para que ele tivesse uma conversa com Satanás. Satanás fez tudo o que estava ao alcance dele. Qualquer homem na primeira teria caído. Na primeira. Jesus ficou firme até o fim. E agora vem me dizer que ele pecaria? Não tem como. Então agora eu entendo que existem as ofertas, as características dela, né? Uma oferta que Deus exige de mim, dependendo da minha condição financeira. O tipo de oferta que eu trago, se é uma oferta que lembra do passado, uma necessidade presente, ou eu deixo na confiança de Deus e falo: Deus, eu trago e que o Senhor mova. Mova para o jeito que o Senhor quiser. Use quando o Senhor quiser. Eu vou contar, uma vez um pastor falou que Deus pediu o carro dele.
Deus falou assim: me dá seu carro. E ele falou assim: Deus, eu ralei muito para ter esse carro, Deus. E não sei o que, e não sei o que lá. Deus falou: eu quero o seu carro. Tipo, era um golzinho bola na época, né? Ele falou: não, Senhor, não. Tá bom, pegou a chave, colocou lá no altar, foi para casa e ficava. Oh, meu Deus. Ele ficou mais de mês remoendo. Mas por que eu dei esse carro? Por que eu fiz isso? Deus pediu, eu sei que era Deus, mas... E ficou, e ficou, e ficou, e ficou. E a vida dele desandou. Irmãos, ele deu um carro. A vida dele desandou. Um dia, ele tomou uma decisão. Ele começou a chorar, a se compugnar. E aí ele foi lá para Deus e falou assim: Deus, o meu carro, eu entrego ele para ti hoje. Eu não vou mais pensar no meu carro. Eu estou abrindo mão desse sentimento do mal. Deus vem e aparece para ele, fala com ele: hoje eu recebo a sua oferta. Ele falou: mas Deus, eu te entreguei há mais de mês. Ele falou: mas hoje você queimou ela no altar do seu coração. Deus não aceita oferta viva. O que quer dizer? Eu lembro uma vez que uma chefe minha, ela sempre dava R$2 para pedinte, né? E um dia desses, ela pegou uma nota e passou para o pedinte. Quando ela chegou, ela foi procurar uma nota de R$100 que ela tinha para pagar. E ela só achou de R$2. Pensa num troço que deu nela, quando ela percebeu que em vez de dar os R$2, ela deu R$100. O cara ganhou o dia dele. Se ele for uma pessoa correta, ganhou um almoço, janta, ganhou tudo. Se não for, teve uma viagem muito louca, né? Mas ela pegou e deu. Depois de um tempo, ela virou e falou assim: fazer o quê? Não posso mais ir lá buscar. Agora já foi. Então veja, do momento que ela entregou e ao momento que ela começou a se remoer, Deus só começou a considerar quando ela falou assim: fique para ele. Da mesma forma, existem pessoas, imagina, né, irmão Fratenildo, o senhor chegar aqui e falar assim: arranca o ventilador, vou levar embora. Vou falar: mas você não ofertou para Deus? Não, estou chateado, quero levar embora. Eu já ouvi dizer de pessoas que doaram o sistema de som, foi sair da igreja e falou assim: arranca as caixas de som agora, vou levar comigo. Deus recebeu essa oferta? Nunca. Quando você vier e depositar aqui, esquece. Deus só vai receber sua oferta quando ela morrer dentro de você. Se você ficar remoendo esse dinheiro que você colocou aqui ou em qualquer outro lugar que Deus te levantou, Deus não recebeu sua oferta ainda. Ela está viva. Deus não recebe a oferta viva. Jesus teve que morrer para ele, para Deus, o Pai recebeu a oferta do Senhor Jesus. Ele teve que morrer. Enquanto ele estava vivo, o Pai não recebeu. Oferta Deus só recebe morta. Então, mais um princípio para você: mate dentro do seu coração as ofertas que Deus pede para você. Não entregue ela viva. Então veja, meus amados, o que fazer agora para encerrar? Larguei uma média de 13, 12, 15% na igreja. Mas eu também quero ajudar pessoas. Eu preciso ajudar pessoas. O judaísmo chama essa oferta de caridade de tzedakah. Esse que é o nome que eles dão. Vou até pegar aqui um papelzinho. Marilyn, você lê para mim Deuteronômio 15, 7 e 8?
o 7 e o 8. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, e alguma das tuas portas da tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureçais o teu coração, nem fecharás a tua mão a teu irmão que for pobre. Antes lhe abrirá de toda a tua mão, e livremente lhe emprestarás o que lhe falta, quando baste para a sua necessidade. Então veja, existe uma oferta que Deus até considera uma oferta, tá? Quando você ajuda pessoas em necessidade, né? Aquele texto de Coríntios lá que a gente leu, 2 Coríntios 9, eles estavam juntando dinheiro para ajudar, né, pessoas pobres. Então Deus também recebe como uma oferta na presença dele. Mas Deus também espera que a gente ajude as pessoas, principalmente aquelas que não têm condições, como uma forma de trazer equilíbrio, uma justiça social. O nome disso é Tzedakah, né? Que é uma oferta ou uma obra de caridade que a gente faz. Isso é o que o judeu pratica hoje, tá? Como o judeu ele não tem templo, ele praticamente dá o Tzedakah. Eles se reúnem para levantar dinheiro para ajudar pessoas, judeus, né, que não estão em situações favorecidas. E eles mesmos definiram 8 níveis. Existem para eles 8 níveis de caridade. Então quando você ajuda alguém, é como se para eles Deus classificasse a sua atitude em 8 níveis. Qual é o seu nível de amor com o próximo? Você está no nível mais alto ou no nível mais baixo? Eu vou ler para vocês os 8 níveis. Olha para você ver, olha que interessante. Há 8 níveis de caridade, cada qual mais elevado que o seguinte. O nível mais alto, já começa do nível mais alto, acima do qual não existe outro, é apoiar um irmão judeu com um presente ou empréstimo, ou fazer uma sociedade com ele, encontrar emprego para ele, a fim de fortalecer a sua mão até que não precise mais ser dependente dos outros. Ou seja, alguém te deu dinheiro para você ficar um tempo cuidando das suas coisas até arrumar um serviço, esse é o nível mais alto de caridade. Eu fui lá no amigo meu, arrumei um trabalho para você conseguir conquistar suas coisas. Esse é o nível mais alto de caridade que tem. O nível mais abaixo é dar aos pobres sem saber para quem está doando ou sem que o receptor saiba quem o recebeu. Isso é cumprir um dos mandamentos de Deus. É como um fundo anônimo que havia no templo sagrado em Jerusalém. Ali os justos doavam em segredo e os pobres bons lucravam em segredo. Doar a um fundo de caridade é semelhante a este modo, embora não se deva contribuir para um fundo de caridade, a menos que se saiba que a pessoa designada para cuidar é confiável, saiba, além de boa administradora. Então veja, quando eu vou fazer uma doação, aonde eu não sei quem vai receber e nem essa pessoa sabe que sou eu, esse é um nível abaixo do maior nível. Esse, digamos assim, seria o nível 2. O 3. O nível abaixo desse é quando alguém sabe para quem está doando, mas o receptor não conhece. Eu estou doando, por exemplo, olha, eu vou doar para a diaconisa Graziele, né? Eu chego e falo assim, Marilim, leve esse dinheiro para a Graziele, mas não fala que fui eu. Aí você fala assim, alguém mandou, quem? Alguém. Deus que mandou para você. Então esse é o 3º nível de caridade. O 4º nível é quando a pessoa não sabe quem está doando, mas o pobre conhece o seu benfeitor. Tipo assim, a Marilyn veio a mim falando assim, gente, eu preciso de uma ajuda, a gente tem que ajudar a diaconia. Eu tenho que ajudar uma pessoa, ela não fala quem que é. Eu vou lá e falo,
ela chega lá para a diaconisa Graziela e fala assim: diaconisa, quem está te dando é o pastor Maurício, mas ele não sabe disso, tá bom? Tá bom. Esse seria o 4º nível. O 5º nível é quando alguém dá diretamente ao pobre na sua mão, mas dá antes que ele seja pedido. Eu estou vendo um pobre ali, antes que ele estende a mão, eu arranco o dinheiro e falo: toma, meu filho. Esse é o 5º nível. Antes dele pedir, eu estou dando. Eu já antecipei a necessidade dele. O 6º nível é quando alguém dá ao pobre após ter sido pedido. Estou passando na rua: tem como você me ajudar? Estou precisando de um dinheiro. Meu filho, estou aqui. Pega esse dinheiro e vai fazer alguma coisa para você. E o último nível, o penúltimo nível. O nível abaixo é quando alguém dá de maneira inadequada, mas alegre e com um sorriso. Ela dá. Não era aquele momento, não era a hora, mas ela acabou dando e ajudando, né? Mas fica feliz por ter ajudado. E o último nível de caridade é quando alguém dá de má vontade. Acho que esse é o mais comum, mano. Acho que todos nós estamos no último nível. Sabe quando você está vindo assim e aparece o pedinte na sua frente e você fala: não acredito, o dinheiro do pão. É o dinheiro do pão, só pode ser brincadeira comigo. Mas fala: tô, meu filho, Deus fala tem que dar, né, tô. Você deu, mas de má vontade. Mas não deixa de ser um nível de caridade, embora seja o mais raso. Então a minha e a sua oferta, nós direcionamos a Deus e ao povo de Deus. Mas as minhas ofertas de caridade, eu posso direcionar a qualquer pessoa. E ela deve ser dada baseada naquilo que Deus me dá para administrar. Como Deus vai te dar galardão? Se você escolheu pegar da parte de Deus para fazer. Então nunca se atreva a pegar do dízimo e falar o seguinte: esse mês eu não vou dar dízimo na igreja, esse mês eu vou dar o dízimo para o meu vizinho. Não faça isso. Não faça. O Abraão, quando ele deu o dízimo para Melquisedeque, sabe o que aconteceu com Abraão? Ele não somente foi abençoado por Melquisedeque, mas a partir daquele momento, o que estava na vida do Melquisedeque foi para Abraão. Você vai ver que só depois de Abraão dizimar em Melquisedeque, é que ele consegue fazer um sacrifício a Deus. Até esse momento, Abraão não sacrifica a Deus. Então, só depois que ele entrega o dízimo, a unção, o sacerdócio que estava sobre Melquisedeque, passou para Abraão. Então, o que significa? Você atrai a unção que você honra. Na quarta-feira, nós vamos falar muito sobre honra. Vamos falar sobre primícia. Se der tempo, a gente vai falar de voto também. Mas você vai entender. E é nesse dia que eu vou tratar como você pode viver de uma maneira que você vai atrair riquezas para a sua vida. Você vai fazer com que o mundo espiritual trabalhe a seu favor. Que haja provisão em todo o tempo na sua casa. Talvez houve uma porta fechada aqui e outra ali, porque falta de praticar princípios de Deus. E quando você praticar, você vai ver. Nós só viemos nesse salão porque nós somos ousados. Nós falamos assim, ó: não temos dinheiro e nós vamos, e Deus vai prover. Não está provendo até hoje? Se a gente falasse assim: não temos dinheiro, vamos ficar na área, a gente estaria até hoje na área. E talvez não teria nem vocês. Vocês vão falar: esse povo não cresce, essa igreja não vai para frente. Então veja, tudo com Deus é fé e ousadia. Vocês têm que ter fé e ousadia para servir a Deus com louvores, adoração, através dos seus tributos. E nós temos que ter ousadia também, como homens de Deus, de pegar a visão de Deus e fazer seguir. E vocês investirem nessa visão. É isso que nós vamos tratar na última quarta-feira de estudo. E eu creio que vocês vão viver um 2020 extraordinário na presença de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos agradecer a Deus. Ao final, você que trouxe seu dízimo, oferta, você pode trazer depois da oração. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor continue ministrando, nos ensinando, Senhor.
Na quarta passada nós falamos sobre o dízimo, Senhor. Hoje nós abordamos alguns aspectos da oferta, Senhor. E na quarta que vem, nós vamos falar da honra, da primícia, Senhor. Esse segredo extraordinário escondido na igreja, Senhor, que muitos não têm praticado, mas aqueles que praticam têm vivido verdadeiros milagres, Senhor, por causa da honra. Não é por causa do dinheiro, mas é por causa da honra, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, abençoe seus filhos nesta noite. Abençoe aqueles que vão ver esse estudo depois. Eu peço que o Senhor os prospere, que o Senhor dê saúde, o Senhor dê paz para eles, Senhor. Eu peço que o Senhor os leve em paz e segurança, guarda livre de todo mal. Dê uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de sono, Senhor. Que as dores vão embora, que as tristezas e angústias vão embora, Senhor. Que as portas fechadas sejam destruídas e sejam abertas e escancaradas para seus filhos e filhas viverem a prosperidade, Senhor. Que é tudo, não é só dinheiro, mas a prosperidade do Senhor é tudo. É saúde, é uma noite de paz, é dinheiro para pagar as contas, é ter uma vida espiritual contigo. Essa é a verdadeira prosperidade, Senhor. E é isso que nós oramos e profetizamos sobre seus filhos e filhas nesta noite. Que eles sejam prósperos, que eles tenham prosperidade, que eles rompam, Senhor. Abençoe, Senhor, dê a vitória para eles, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você que sentir de trazer, uma oferta, seu dízimo, fique na dispensação do Senhor.